avião tem alguma coisa recente aí? Algum acidente? Alguma coisa que... Ou alguma novidade? Novidade. Eu tenho uma dúvida pra tirar comigo. Manda aí. Vamos falar do Malaysian. Vamos lá. E depois eu quero falar porque eu assisti um documentário sobre a Concorde, né? Falaram que vão voltar, tem projetos pra voltar com supersônicos. Sim. Pra cruzar o Atlântico. Sim. Depois eu quero saber. Qual é a sua teoria pro voo da Malaysia? Voo da Malaysia? Dá o contexto primeiro. Tá bom, vamos lá. Pra quem não sabe aí desse voo da Malaysia, né? Se você não nasceu depois de 2014. Tem gente que assiste você que nasceu depois Nossa, de 2014. já tem 11 anos, hein? É. 11 anos já. Caramba. Foi um avião 777 que desapareceu. Ao que tudo indica no mar. O ponto de desaparecimento dele é muito conhecido. Quer dizer, o ponto em que o transponder foi desligado é muito bem conhecido. Ele ia de Kuala Lumpur para China, para Pequim ou algum lugar ali na China. Ele decola e ele tá fazendo essa rota quando chega em um ponto em que vai ser a transferência de controle do espaço aéreo para outro. Ele não se comunica mais e o transponder é desligado. Acho que ela estava entrando no Vietnã. Isso, no espaço aéreo do Vietnã. Isso. E aí, a minha teoria é o seguinte: tem diversas teorias, tem umas. Peraí, mas a primeira você já adiantou. Você acha que o transponder foi desligado? Foi desligado. Intencionalmente. Intencionalmente. Tá. Tem algum motivo plausível pra isso? Tem várias teorias, né? Ah, é? Se fosse falha elétrica, assim, o transponder, ele tá ligado. O avião, quando ele é construído, ele tem diversas camadas de segurança para que, se ele perca um gerador, se houver a perda de um gerador em voo, ele vai perder determinadas cargas elétricas a bordo que não são necessárias para voo. Por exemplo, o seu sistema de entretenimento que está passando filme, perde isso. E outras coisas ficam sempre funcionando. Então, uma das últimas coisas que vai se perder é transponder. Antes de perder o transponder, você perderia piloto automático, por exemplo. Então, por que eu digo que ele foi desligado? Porque a partir do momento que some o transponder, e ele teria que falhar 2, porque o 777 ele tem 2 sistemas de transponder, os 2 teriam que falhar para não ser desligado. O tipo de curva que ele faz, assim, ó, com o transponder ligado, o radar sabe onde o avião tá. Certo. Sabe a altitude, velocidade, o número do voo, sabe tudo. Aparece na tela do controlador. Com o transponder desligado, o radar continua pegando informação do avião, mas é por reflexão. Vai um feixe de ondas e aparece um bip, igual o sonar de submarino, aparece um bip. Mas ninguém sabe quem é, pra onde tá indo, algumas coisas fica meio tentativa e erro. Sim. E depois que desliga, ele faz uma curva e volta passando por cima do continente. E isso tudo o radar militar da Malásia pegou. E não fizeram nada. Isso é uma grande cagada na história toda. Aí ele atravessa em direção a Sumatra. E aí faz uma curva pra direita. E entra no Índico. Ele faz uma curva pra direita ainda pra desviar do espaço aéreo da Sumatra. Porque se ele entra no espaço aéreo da Sumatra, ele não sabe se vão pegar ele ou não. Porque quando ele faz o espaço aéreo da Malásia com... Qual que é o país vizinho ali da Malásia? Não é o Vietnã. Deixa eu colocar o mapa aí pra... Isso, ele fica bem na divisa entre os dois países. Então é como se fosse assim... O radar daquele cara pega. Ele fala, pô, mas ele tá na Malásia. O da Malásia pega e fala, não, ele tá ali do lado. Sim. Tailândia. Acho que é Tailândia, Uhum. Então ele atravessa bem na divisa. Quando ele vai em direção a Sumatra, aí ele já pode ser pego lá em Sumatra. Então ele faz uma curva pra direita. Pra evitar propositalmente. Propositalmente. Aí ele atravessa, sobe, olha lá, ó. A Sumatra lá, ó. Então a Malásia, Singapura, Indonésia... e ele tá ali na parte de cima, justamente o que não tá marcado ali no mapa, que ele veio ali pela parte de cima. Aí ele faz a curva pra direita, ali subindo no laranjinha, que é Sumatra. Depois que ele escapa de Sumatra, aí ele vira pro sul. Sim. E aí vai embora. Começa a descer o Índico. E aí desaparece. E aí desaparece. A minha teoria é, o comandante, porque existem evidências de que no simulador de voo da casa dele tinha uma rota pro sul do Oceano Índico, que não tem nada lá, nada voa lá. Mas ele precisava de pontos geográficos se ele quisesse alimentar o computador do avião. Com desligado, ninguém encontra, Aí como é que ele faz isso, né? Porque tem um copiloto lá. Aí na minha teoria, existe uma teoria que fala assim, ele despressurizou o avião, por exemplo, e aí todo mundo apagou. Na minha teoria, ele faz ao contrário. Ele anula o copiloto na cabine. O quê? No soco? Não, existe uma maneira, eu não vou falar porque mas existe uma maneira. Tipo, você elimina o cara. Tá. E aí a sua porta é blindada. Ok, ninguém entra. É um voo de 6 horas. É noturno. Todo mundo vai dormir. Pra chegar acordadinho lá na... Ou os outros vão ficar assistindo filme. E aí você pega o microfone e fala pras comissárias assim, eu e o copiloto estamos legal aqui, não queremos comer, não precisa incomodar. Tá e aí certo. Ele pode se suicidar tranquilamente. E aí ele tem tempo de fazer o que ele tem que fazer da maneira que ele quer. E para as comissárias é um voo normal. Os passageiros também não ficam nervosos, porque se ele avisa alguma coisa, aí ele vai ter problema, vai ter gente querendo arrombar a porta, vai virar um caos. Claro. Então é um voo normal, tá seguindo, e ele tinha combustível para aquele tempo de voo.
Aí com o copiloto eliminado, ele faz toda essa travessia. Por quê? Aí isso eu não sei explicar. Porque a cabeça de um suicídio, né? A gente não sabe. Porque ele pode ter resolvido se suicidar e levou junto com ele os 100 e poucos passageiros que estavam lá. É mais que isso. Mais que isso. E aí ele vai... 200. E aí, tipo, escolher o sul do Índico é assim, é de uma... Ele tava voando pra terra de ninguém, né? Isso, Não tem terra ali. Ninguém sabe nada ali e jamais seria encontrado. Ali onde estão as fossas mais abissais que existem no... Então, só que recentemente saiu uma tese muito interessante de um cara que ele fala ele refina o cálculo matemático da localização do avião e mais. Ele provavelmente deve ter usado inteligência artificial também para auxiliar nos cálculos. É que nas teses em que eu me baseio, ele voa até acabar o combustível. E aí, não sei se ele já... Se ele vai tentar pousar o avião ou não, porque aí não faria sentido. Ele levou até lá, ele vai afundar o avião. Então o avião perde o controle e cai e acabou. Cai no mar, todo mundo morre na hora. Só que com esse paper novo que saiu, e eu li ele, ele é bem bem denso, o cara disse o seguinte, ele tentou pousar o avião. Tentou fazer o avião flutuar. Por que? Não sabemos também. Porque talvez ele quisesse assim, se eu conseguir amerrizar esse avião sem quebrá-lo, ele vai afundar e não tem evidência nenhuma. Nada. Nunca ia ser encontrado. Mas do jeito que ele caiu... Ele espatifou o avião. Ele quebrou algumas partes. Aí as partes derivaram pelas correntes marítimas e chegaram... apareceram na África depois. Isso. Nossa. Apareceu lá em Madagascar, junto com o pessoal do desenho. Apareceram os pedaços lá e acharam o tipo de craca que criou na superfície. Eles conseguiram calcular até de onde que veio aquela craca lá, pela corrente marítima. E aí foi no sul do Índico lá. Mas esse cara, com a tese dele, você consegue ter mais certeza do local da queda, porque foi controlada. Só no momento final, quando ele já não tinha mais energia nenhuma, os dois motores desligados, ele não conseguiu controlar o pouso, e aí é quando uma asa direita bate, ele até chega a esse aspecto, pelo dano que foi feito nas peças que foram encontradas. A asa direita bate na água e o avião espatifa. E aí gera detrito. Porque um dos pedaços que foi achado exatamente era um pedaço da asa. Era um pedaço da asa, o flaperon. Então a minha tese o cara matou o copiloto e ele... não despressurizou o avião, manteve o avião voando, porque essa rota longa que foi feita, se o avião perde o sistema elétrico, você não faz esse tipo de curva que o avião estava fazendo. Então ele estava totalmente controlado o tempo todo. Altitude, velocidade. Então, não perdeu o sistema elétrico. Se não perdeu o sistema elétrico, não perde o radar. Não perde o transponder. E tem mais. Por que não se comunicou? Sim. Porque não tinha intenção. Não tinha intenção. Porque se você está com problema, você se comunica, né? Eu li que recentemente, tem familiares das vítimas, pressionam até hoje o governo da Malásia, até pela questão da indenização, porque eles não foram indenizados até hoje. Porque não existe a materialidade Exatamente. Então as famílias pressionam o governo da Malásia, e o governo da Malásia anunciou que ia fazer uma nova expedição, busca, exatamente, uma nova busca. Baseado nesse paper do cara, eles vão reduzir o espaço da busca. Não vai adiantar muito encontrar. Vai materializar o fato, vai ter as ossadas, provavelmente, mas do ponto de vista da solução do problema, não vai ter. Por quê? O avião está completamente operacional. Então, todos os dados da caixa preta é de um avião perfeito, não tem uma pane naquele avião. E o da caixa de voz, ela só grava as 2 últimas horas de voo. Então, a gente vai ter as 2 últimas horas. Se ele não falou nada nessas 2 últimas horas de voo, não tem nada para se ouvir. Então, ele vai continuar sendo o maior mistério da aviação. Esse não vai ter solução nunca? Eu acredito que não. A menos que ele fosse... esse cérebro, o Pink, o cérebro lá, se ele fosse um cérebro assim e falar, bom, agora eu tô indo pro mergulho, né? Vou pousar esse avião, então eu vou dizer o que eu fiz e por que eu fiz. Pra se vangloriar do feito dele. Aí teria alguma coisa gravada. Senão, nada vai auxiliar a desvendar esse mistério. Você sabe que logo depois do acidente, que fizeram o rastreio de uma região lá do Índico, com barcos, né? Procura de evidências do avião, durante uma dessas operações com um robô, eles detectaram coisas... umas anomalias, né? Desceram um robô, não era o avião, era um navio. Eles estavam procurando um avião, acharam um navio. E pelo tipo de imagem, estimaram que era um navio que estava há mais de 100 anos ali afundado. Ele devia ter até ouro, né? Você vai ficar rico numa dessas. Só que eles nunca souberam que navio que era aquele, porque o foco da operação era achar o avião. Então eles apenas localizaram, aqui tem um naufrágio, ninguém sabe qual que é, mas temos que ir embora. Então eles estavam procurando um navio, um avião, acharam um navio, que não se sabe até hoje que navio que era. Então tem um mistério dentro do outro aí. Aí você vê, por exemplo, Esse é o que acharam? Esse é o que acharam, tá vendo essas cracas aí? Lá em cima, né? Os marisquim. É isso aí que eles calcularam, o tipo que então eles sabem as camadas que essa caraca desenvolveu, aí consegue calcular exatamente mais ou menos o local onde isso aí se soltou dados do avião. É um negócio absurdo a ciência, viu, cara? Então, Lito, o voo da Malásia, o Malaysia, vai ser um enigma como foi a Amélia Earhart. Vai. Qual que é esse? Vamos lá. O da Amélia... A Amélia é uma pilota americana que ela estava dando a volta ao mundo.
seria a primeira mulher a dar a volta ao mundo, no avião bimotor. Que os meninos do Catuche não escutem isso, tá? Bom, ela não concluiu, na verdade, né? E mais ou menos no final da viagem, no Pacífico, perto de Midway, né? Ali naquela ilha. Ela saiu de Papua, né? O último trecho foi de Papua. Sem comunicação nem nada, sumiu. Desapareceu. Ela e o navegador. Ela e o navegador. Era um Electra, né? Era um Electra 1. Electra 1. E aí, nunca foi encontrado, assim, nada. Pedaço de nada. E aí encontraram, né, recentemente. Encontraram umas ossadas. Exatamente. Numa ilha, numa dessas ilhas que seria no caminho. Então, suspeitam... Olha ela aí. Ela é um dos grandes mistérios aí. Envolve ar e mar, né? Porque supostamente ela desapareceu no mar. Agora imagina essa mulher aí. Que ano que é isso? 1950 e pouco. Ela era uma mulher muito à frente do tempo dela, assim, né? E ela decolou de Papua Nova Guiné para atravessar o Pacífico. Foi a última etapa, praticamente. A penúltima, né? Mas ela precisava... A autonomia dela era pequena, então ela precisava abastecer. Então foi combinado com um navio da Marinha Americana que ia ficar de sobreaviso perto de uma ilhota onde tinha uma pista e ela pousaria lá e seria abastecida. E lá ela nunca chegou. Mas teve uma comunicação. Um pouco antes ela se comunicou. Exatamente. Mas desapareceu. E aí, como acharam essa ossada, suspeitam de que ela pode ter sobrevivido ao acidente. E morrido como uma náufraga. Existe essa possibilidade. Depois apareceu um pedaço de uma foto. De uma peça de alumínio que supostamente seria uma das peças que eles usavam para cobrir as janelas do Electra. Teve um reparo que foi feito em algum lugar. E aí exatamente. Acharam uma peça arrebitada com o formato que poderia ser, mas nunca ficou provado também. Esse é um enigma que nunca vai ter solução. É um enigma que junta aviação e navio, né? Que vocês vão falar que não é enigma. Que o pessoal tá pedindo bastante aqui no chat, né? Não mantenha o mistério. Eu quero que vocês tirem isso de nós. É um lugar misterioso. Não é. Mas qual que é a história? Por que começou essa história? É lenda. Porque não tinha celular na época, não tinha GPS. Mas teve muito acidente lá mesmo? Teve acidente lá, como tem acidente em qualquer canto do mundo. Lá não é especialmente... O que acontece é que ali, por exemplo, na parte marítima, ali é uma rota de navegação muito intensa. Navega-se muito naquela região. E o tempo não é lá essas coisas. Você tá no Equador. É uma área sujeita aos furacões, né? Onde nascem os furacões? Eu escrevi o livro Onde Morrem os Aviões. Eu posso escrever onde nascem os furacões. Então, assim, você tem uma combinação. Uma área de navegação crítica, principalmente em certa época do ano. Uma área de navegação intensa. Então é normal que tenha maior número de acidentes do que numa área onde se navega pouco, tá? E aí teve um espertalhão que resolveu criar o Triângulo das Bermudas. Mas a aviação também tem acidentes lá? Tem um dos casos que ele defende é exatamente era uma flotilha que sumiu de aviões? Uma esquadrilha sumiu. Exatamente. Uma esquadrilha inteira sumiu no meio do Triângulo das Bermudas. Só pode ser alienígena. Aí criou-se... E aí o que foi? E na verdade que ele queria vender livro, né? Ele escreveu um livro chamado Triângulo das Bermudas. Essa marcação, qual que é o Triângulo das Bermudas? Sim, é um Porto Rico, Bermudas, os três vértices, né? Mas tem alguma coisa misteriosa? Não. Assim? Tudo é meio... Tem resposta lá. Tem nada misterioso. Pô, gente, não também. Tem nada misterioso? Não tem alguma coisa que sumiu e apareceu depois de outro lugar? Não. Só do filme do Spielberg. Olha lá o triângulo lá. Não tem nada. Não, mas é muito legal essas lendas que criam em volta, assim. Porque a aviação tem também dessas lendas. O setor naval tem essas lendas. E geram filmes fantásticos, como Twilight Zone, do Spielberg, que... Pô, os caras que são abduzidos e aparecem em outro lugar. Sempre me perguntam no Triângulo das Bermudas, em todo lugar que eu vou, e eu sempre falo a mesma coisa. Não, isso é lenda, não existe. O livro ficou muito famoso? Sim. O livro do Eric Von Däniken? Não é do Von Däniken, não. Eu não lembro quem é, mas o cara escreveu. O livro criou o mito, né, do Triângulo das Bermudas. Sempre me perguntam, e eu sempre falo a mesma coisa. Isso é mentira, não existe. Por que hoje não some mais nada lá? E o tempo tá muito pior hoje do que era naquela época, a meteorologia. Tem um equivalente perto do Japão, tem um equivalente chamado Mar do Diabo lá, que eles dizem que é uma área eletromagnética, qualquer coisa, mas é tudo mentira também, não tem nada disso. O lance lá é um mar perigoso? Não, sim, aconteceram vários naufrágios lá. O que eles descobriram lá nessa região do Mar do Diabo é que, na verdade, tinha um vulcão submerso. De vez em quando esse bicho entrava em erupção e dava uma sacudida, né, e causava alguns naufrágios. Mas sempre essa frota inteira de avião que sumiu é porque o instrumento do avião do líder pifou. E todo mundo seguiu o líder. Olha lá, ó. Esse daí que é do diabo aí? Talvez seja. Então talvez aí seja. que provavelmente tá o Godzilla. Esse negócio que você falou agora é interessante, né? Tá todo mundo seguindo o líder errou o caminho, todo mundo erra, né? Você sabe que aconteceu isso na costa americana? Na Segunda Guerra Mundial aconteceu isso com uma frota de navios militares americanos. Era um comboio, 7 ou 8 navios grandes, que estavam seguindo o navio líder. E o navio líder errou uma entrada da navegação, entrou numa área perigosa e tinha um nevoeiro bárbaro, todo mundo só seguia a luz do outro. Afundaram os 8 navios. Ali na costa da Califórnia foi isso. Porque estavam seguindo o líder e o líder errou.